dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, todos vocês que vão estar aí nos acompanhando nessa manhã de culto a nosso Deus, amém? Que Deus seja louvado pela sua vida, que Deus abençoe seu coração nessa manhã, nesse dia, e possa tocar, nas nossas vidas com o poder e glória do Senhor. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus, vamos estar louvando e entregando as nossas vidas ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Então, seja bem-vindo a este momento de culto a Deus. E eu convido você a adorar o Senhor junto comigo, e daqui a pouco nós vamos meditar na palavra do Senhor. Sou o Diácono Márcio, da Igreja Cristã de Nova Vida de Ilhéus, e eu quero adorar o Senhor junto contigo, em casa, mas ainda assim na presença santa do nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês que já estão aí comigo, Pastor Paulo, Irmã Ângela, Jussara, Jeane, que Deus abençoe todos vocês, Irmão Val. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Louvamos, ó Deus, porque Tu és digno, Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Seu nome é santo, pois Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo, pois Seu nome é santo, é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao nosso Rei, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo
morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Tu és Senhor, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Todo louvor e toda adoração a Deus. Aleluia, Jesus. Teus olhos revelam que posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor, porque tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, bem dentro de mim, leva-no Senhor, leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei, Senhor, sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar.
de entender, de compreender, ó Deus. Saber que o Senhor cuida de nós, saber que o Senhor olha para nós, que o Senhor tem tomado conta das nossas vidas, que estamos em Tuas mãos, ó Deus. Isso enche o nosso coração com a Tua paz, isso enche, ó Deus, a nossa mente, a nossa alma com a Tua paz, Senhor. Sabermos que estamos em Tua presença, envolvidos com a Tua graça, envolvidos com o Teu amor. Oh Deus, nós Te louvamos na beleza da Tua santidade, Senhor, e o santo nome sobre as nossas vidas, e declaramos que o Teu santo nome, Jesus, está acima de tudo e de todos. Declaramos, ó Deus, que o Teu reino venha sobre nós. Clamamos pela presença do Teu governo em nossas vidas. Clamamos pela presença do Senhor em nossos corações. Em nome de Jesus. Então adorarei.
Ti, Jesus, sem reservas, ó Deus, sem reter nada, Senhor. Eu quero me render aos Teus pés nessa manhã, Jesus, declarando que Tu és santo, Senhor, declarando que só Tu, somente Tu és santo. Santo é o casas com Tua glória, Deus. Enche as nossas casas com Tua glória, Senhor. A casa dos meus irmãos, ó Deus, visita agora com Tua glória, com Teu poder, ó Deus. Visita, Senhor, com a Tua glória, com a Tua presença, com a Tua unção. Visita, Senhor. Visita, Espírito Santo. Manifesta o Teu poder, ó Deus. Revela-te a nós, revela-te a Tua igreja, Senhor, com poder e grande glória. Toca nos corações nessa manhã, oh Deus, onde há frieza espiritual, que haja agora o fogo do Teu Espírito. Que toda angústia seja substituída pela alegria do Espírito Santo. Que onde houver, Senhor, a raiva agora, seja agora quebrada, seja moída, seja desmanchada, Senhor, essa raiva, angústia, o ódio, Senhor, o ressentimento, que seja desmanchado pelo Teu poder. Que os Teus filhos sejam agora purificados com Teu fogo nessa manhã. Purificados, ó Deus, onde ali aquilo que não Te agrada, aquele sentimento que nos afasta de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Restauração, ó Deus, de fé, restauração de esperança, restauração, ó Deus, de expectativa no Senhor. Que tudo aquilo que foi construído fora, meu Deus, do balizamento da Tua palavra, tudo aquilo que foi estabelecido fora do princípio do Senhor, seja agora destruído, seja agora, meu Deus, desmanchado, para que a Tua palavra seja a base fundamental das nossas vidas. Porque Tu és, ó Deus, o Verbo que se fez carne. Jesus, Tu és o Verbo, Tu és a palavra viva, ó Deus, o pão vivo que nos alimenta. Por isso eu Te peço, ó Deus, restaura em nós, ó Deus, nessa manhã, Senhor, conforme a Tua palavra, conforme o Teu poder, os Teus propósitos, a Tua vontade, em nome de Jesus. Te louvo, ó Deus, Te agradeço por poder Te adorar, por poder Te louvar. Te agradeço, Senhor, pela vida, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor derramado sobre nós. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e rendemos a Ti as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos. Glória a teu nome, Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Alguns que eu já citei aqui mais cedo, sejam bem-vindos aí, vocês que estão aí ao vivo e vocês que porventura venham assistir esse vídeo posteriormente. Que Deus abençoe sua vida. Os irmãos, a irmã Gil, a irmã Maria, a irmã Mara, a irmã Mônica, Rosângela, Ellen, minha esposa, que está aqui me acompanhando também, me dando suporte, irmã Luciana, Ivânia, e Jeane, já tinha citado. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abençoe o seu lar nessa manhã com a presença santa dele. Amém? Eu quero aproveitar esses momentos, esses minutos que nós temos para meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Porque conhecer a Deus implica em a gente buscar conhecê-lo cada vez mais. Implica em a gente dedicar tempo, dedicar a nossa vida. E apesar de, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, muito se tem dito aí de termos tempo ocioso, tempo de sobra, mas na prática talvez não estejamos nos dedicando como poderíamos às coisas de Deus, às coisas sagradas do Senhor. E esse é um tempo em que muitas coisas nos foram tiradas, inclusive muitos ladrões de tempo. Não temos gasto tempo com deslocamentos e com, para aqueles que estão trabalhando em casa, tem tido oportunidade de ganhar tempo. Porém, ao mesmo tempo que alguns ladrões de tempo nos foram tirados, outros permanecem ocupando muito da nossa vida. Então não podemos permitir que percamos aquilo que é de tão precioso, ou deixemos de aproveitar aquilo que é tão precioso, que são os nossos momentos com Deus, nossos momentos com o Senhor. Então que Deus venha falar aos nossos corações por meio da sua palavra. E eu vou com vocês nessa manhã meditar aqui no Salmo 11, Salmo de Davi, Salmo 11, e eu vou ler aqui para vocês o que diz a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem contra os retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Glória a Deus pela sua palavra preciosa. Então, irmãos, este salmo é o que nós vamos meditar nessa manhã, e eu convido você a trazer a sua atenção para as Escrituras, de modo que isso possa edificar a sua vida, de modo que isso possa fluir no seu coração de uma maneira preciosa, por meio do poder do Santo Espírito. Há uma frase interessante que diz que a Bíblia é o único livro do mundo que quando você compra, você adquire ou você ganha, o autor vem junto. Então, que nessa manhã o autor das Escrituras, o Espírito Santo de Deus, esteja aí, junto contigo, junto comigo, nos abençoando com sua preciosa palavra. O Salmo 11 é sem dúvida uma declaração de confiança em Deus. Não dá para negar isso. E observando todos os salmos de Davi, ou os salmos atribuídos a Davi, nós percebemos sempre existe uma expressão que mostra uma expectativa e uma esperança de Davi em Deus. Isso pode parecer comum, porque ao lermos as Escrituras vemos constantemente Davi e outros homens de Deus mostrando a sua confiança em Deus, mas na vida comum, olhando
para a humanidade, nós percebemos que essa, na verdade, é uma característica incomum, porque a grande maioria das pessoas colocam a sua confiança em outras coisas, em outras pessoas ou em si mesmas, mas dificilmente depositam a sua confiança em Deus ou tem Deus como um refúgio, como lugar de segurança. Ora, quando Davi fala refúgio e ele inicia o salmo, a canção, a oração dele dizendo assim: no Senhor me refugio, no Senhor me escondo. Ele está falando, obviamente, de algum momento de luta, de algum momento de perseguição, de algum momento onde a sua vida está em perigo. E momentos assim são momentos que exigem de nós uma postura de nos abrigarmos e de nos escondermos em um lugar seguro, porque o próprio instinto de sobrevivência que nós temos nos faz tomar essa decisão, buscar um abrigo, buscar um lugar de refúgio. E nesse salmo ele apresenta aí 3 personagens: o Senhor como refúgio, o ímpio como sendo ímpio, e nós vamos ver mais adiante o que significa essa expressão e por que Deus odeia, porque o Senhor diz assim: a sua alma odeia o ímpio. E ele também apresenta o justo. Então são 3 personagens nesse salmo, e são 3 personagens corriqueiros da vida de Davi, que se enxergava um homem justo, mas não aos seus próprios olhos, justo porque ele entendia que tentar e buscar obedecer a Deus o colocava num caminho reto, o colocava num caminho justo. Então Davi buscava a se identificar com esse caminho e acabava se identificando como sendo justo diante de Deus. E nós também podemos olhar agora para esse exemplo, para esse salmo, e perceber onde nos encaixamos. Na primeira instância, é crucial a gente olhar para o Senhor e perceber o que Davi está falando. Ora, Davi chegou a se tornar um grande rei, o maior rei da nação de Israel. Hoje ainda o símbolo de governo, aquele a quem a promessa do Messias é referenciada, aquele que viria para o trono de Davi. Então, o governo de Davi em Israel foi algo extremamente marcante, extremamente grande, extremamente poderoso. E é esse mesmo Davi, homem que tinha à sua disposição guerreiros valentes, um exército enorme, um homem também de luta, de batalha, um homem que não tinha medo de enfrentar o perigo. Esse mesmo homem sabia que o seu lugar seguro era o Senhor. O seu lugar de refúgio, o seu esconderijo era o Senhor. E assim como Davi, nós devemos observar para Deus e perceber que Deus é o melhor abrigo, o melhor refúgio. Ora, o que é um refúgio? O refúgio é o lugar onde a pessoa pode se esconder daquilo que ameaça a sua vida. Alguns exemplos históricos aí nos mostram, na Segunda Guerra Mundial, durante o crescimento lá do nazismo, o Terceiro Reich, liderado por Hitler, a Inglaterra, uma das nações aliadas que ficaram contra o regime nazista, a Inglaterra ela não chegou a ser invadida como boa parte da Europa, mas a Inglaterra foi bombardeada pelos aviões nazistas, e durante esse período de bombardeio, muitos civis morreram. Outros, entretanto, sobreviveram porque acharam abrigo ali feito, construído no subsolo, abrigos que foram disponibilizados pelo governo, e as pessoas se abrigaram ali. Muitos conseguiram sobreviver nesses abrigos, nesses lugares escondidos, nesses lugares resistentes aos bombardeios. Nós também podemos ver aí em algumas nações onde tempestades assolam as cidades de tempos em tempos, e as pessoas, por terem ciência disso, acabam construindo abrigos anti-furacões, anti-tempestades, e se escondem nesses abrigos nos momentos aí onde acontecem esses fenômenos naturais e acabam destruindo tudo. Então, para as pessoas não morrerem, elas se abrigam nesses lugares protegidos. Também, ao longo da história, lembramos aqui do episódio chamado da Guerra Fria, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. As grandes potências mundiais, a União Soviética, os Estados Unidos, naquela corrida armamentista, muitas pessoas tinham medo de uma guerra nuclear e construíram verdadeiros abrigos antinucleares
Muitos construíram isso para, em caso ocorresse uma guerra nuclear, pudessem ali se esconder, se refugiar. Então, um abrigo ele tem que ser um lugar resistente, ele tem que ser um lugar que consegue reter aquele mal, aquela perseguição, aquilo que vem de fora. E o Senhor é identificado por Davi, um homem que enfrentou muitas batalhas, como sendo o abrigo, como sendo um lugar que é necessário, um lugar suficiente para que ele pudesse abrigar ali a sua vida, a sua alma, e ter paz, e ter tranquilidade, saber que estando ali ele não sofreria, ele não morreria, ele não seria sucumbido pelas perseguições. Mas eu gostaria de trazer a atenção dos irmãos para o que a palavra do Senhor fala. Imagina vocês uma pessoa perdida num deserto, andando dias sem água, sem alimento, sedenta, a sua boca seca, a língua colada no céu da boca, e a pessoa desesperadamente sentindo ali dores, e desesperadamente buscando um lugar para sobreviver. Imagina que essa pessoa observa de longe e percebe que existe uma folhagem, existem árvores, existe um lugar ali onde possivelmente vai haver água. E agora imagina essa pessoa sabendo da existência desse abrigo, confortando o seu coração, dizendo: olha, eu achei um abrigo, eu achei um oásis, eu achei um lugar onde eu posso salvar a minha pele, salvar a minha vida. Então, pensa comigo. O que adianta saber que tem aquele abrigo, que tem aquele oásis, que tem aquele refúgio, e a pessoa não caminhar para lá, não se abrigar, não se direcionar para aquele lugar? Imagina só que ela só tem ciência e ela desvia o seu caminho e continua errante pelo deserto. O que adiantaria isso? Nada, né? De fato, também nas nossas vidas, saber que Deus é o nosso refúgio, saber que Deus é o nosso abrigo, saber e ter a consciência que Deus é um lugar que podemos estar para nos proteger, não nos tira do local onde estamos em perigo. Apenas saber não resolve o nosso problema. Nós precisamos nos refugiar em Deus. Olha como Davi começa o salmo. Ele não só fala, Deus é o meu refúgio. Ele diz, no Senhor me refugio, no Senhor me escondo, no Senhor me abrigo. Deu para entender, irmãos? Como é necessário não só saber, mas nos abrigarmos no Senhor. Salmo 91, salmo extremamente conhecido e infelizmente algumas vezes usado aí de forma indevida como um amuleto da sorte. Para algumas pessoas o Salmo 91 é um amuleto da sorte que deve ser recitado nos momentos de luta. Mas olha o que diz o versículo 1 do Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, não é aquele que sabe que existe um Deus poderoso, não é aquele que tem consciência, que tem um Deus que pode proteger, que pode guardar, que pode livrar. Não é só aquele que sabe, o Salmo diz, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai poder descansar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Esse pode dizer para si mesmo, esse pode dizer para o Senhor, eu estou seguro porque o Senhor é o meu abrigo, a minha habitação, nele eu vou confiar. Com isso eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos nos abrigar em Jesus. Nós precisamos não só saber, mas tomar uma decisão de estarmos em Cristo, estarmos ambientados em Cristo, de modo que a nossa vida possa ser preservada pelo Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui lá do Antigo Testamento. Lembrando aqui da nossa última semana, né, quando nós falamos da tribo de Levi, domingo passado, que não recebeu uma terra, não recebeu um espaço para tornar ali um território da tribo de Levi, mas recebeu cidades, e dentre as cidades, né, mais de 40 cidades o povo levita recebeu. Dentre as cidades dos levitas, Deus determinou que algumas delas se tornassem cidades refúgio, cidades onde uma pessoa que cometesse um homicídio culposo pudesse se refugiar. Então, olha só o cenário da época. No Antigo Testamento, no início ali da nação de Israel, a lei estabelecida por Deus era uma lei onde o que era julgado era olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então, se alguém matasse uma pessoa de uma família, o parente mais próximo daquela família que perdeu seu ente querido por causa daquele assassino tinha o direito de ir lá vingar o sangue
daquela pessoa morta. Então o parente mais próximo poderia ir lá e matar a outra pessoa, e ele não seria condenado pela lei, ele não seria enquadrado como réu pela lei, porque ele estava executando justiça. Esse era chamado de o vingador do sangue. Mas existiam casos, e Deus também sabia que poderia acontecer diversas vezes, ou diversas formas, mortes acidentais, onde pessoas seriam culpadas daquelas mortes. A exemplo de duas pessoas estarem no campo serrando uma árvore, e à medida que estivessem terminando de serrar essa árvore, o tronco caísse sobre um dos trabalhadores e ele morresse. Ora, aquele outro que permaneceu vivo poderia ser culpado da morte do primeiro, e ali nessa questão do homicídio culposo, ele deveria fugir para uma cidade refúgio. Pela lei de Israel, aquele que fosse acusado de um assassinato, aquele que cometesse um homicídio culposo, poderia se abrigar numa cidade refúgio. Então ele fugia dali e achava uma dessas cidades e ali adentrava. Ao adentrar na cidade refúgio, ele não podia ser morto. O vingador do sangue, o parente mais próximo daquele que morreu, poderia chegar na cidade, mas não podia tocar naquela pessoa, não podia vingar o sangue da pessoa. Agora, algumas regras Deus tinha estabelecido. Deus tinha estabelecido algumas regras, como aquele que estava abrigado na cidade refúgio jamais poderia sair daquela cidade, pois se ele saísse dos limites da cidade, o vingador do sangue podia matá-lo e não seria culpado, não seria condenado por aquilo. Então ele tinha que permanecer no refúgio, na cidade refúgio. Isso já nos traz também um apontamento para a nossa vida, para o Novo Testamento. Não basta ter um contato com Deus uma vez e pedir uma proteção. Não basta apenas pegar uma Bíblia e deixar aberta dentro de casa e pedir a Deus proteção. Não, nós temos que permanecer no abrigo que é o Senhor. Permanecer debaixo da proteção de Deus. Permanecer em comunhão com a igreja. Isso é uma das coisas que na nossa vida prática demonstram que nós estamos debaixo da proteção de Deus. Permanecer, congregar, estar junto, estar ligado, estar aliançado uns com os outros, unidos pelo amor de Cristo. Agora, quando é que aquela pessoa podia fugir, podia ir embora da cidade de refúgio? A regra dizia o seguinte, a lei dizia o seguinte: apenas após a morte do sumo sacerdote ele podia sair daquela cidade refúgio. Então ele tinha que esperar, era uma vida inteira ali até que aquele sacerdote morresse. Aí sim ele estava livre também para ir embora para sua casa e não seria mais condenado se fosse achado fora da cidade de refúgio. Isso também aponta para Cristo, nosso sumo sacerdote, que após morrer na cruz e ressuscitar, nos deu a verdadeira liberdade. Não somos mais agora condenados pela ira de Deus, não somos mais agora achados pela ira de Deus e condenados pelos nossos pecados, porque estamos debaixo do sangue de Jesus, estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, estamos debaixo da proteção que é o Senhor Jesus. Uma pequena pausa aqui. Então, meus irmãos, eu peço que vocês reflitam comigo. Sabemos que Deus é um refúgio. Estou de volta. Glória a Deus. Então sabemos que Deus é o nosso refúgio, mas temos que, além disso, temos que nos posicionar debaixo da sua proteção e permanecer debaixo dessa proteção. Eu gostaria de ler aqui para vocês Mateus 11, capítulo 11, versículos 28 ao 30, que diz assim: o Senhor Jesus falando: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que o Senhor Jesus está falando: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. O que Jesus está fazendo aqui é abrindo um convite para todos aqueles que precisam de um refúgio, todos aqueles que precisam de um abrigo, todos aqueles que precisam de uma segurança, todos aqueles que precisam de descanso. Irmãos, nesse mundo árido, distante das coisas de Deus,
neste mundo cheio de impiedade, neste mundo cheio de lutas, dores, angústias, maldade, corrupção, tantas coisas ruins que nós vemos ao nosso redor, faz com que a nossa alma fique sobrecarregada, fique abatida, fique cansada. E somente em Jesus nós podemos achar e encontrar o verdadeiro descanso, o verdadeiro abrigo que a nossa alma tanto necessita, que a nossa alma tanto precisa. E o que é ir a Jesus? Ora, Jesus fala, venham a mim, vinde a mim nas versões mais comuns, mais conhecidas. Mas o que é isso, ir a Jesus? Como eu posso ir a Jesus? Bom, nós sabemos que não devemos primeiro mudar a nossa vida para ir a Jesus. Nós devemos que ir até Jesus e pedir que Ele mude a nossa vida. Mas a grande questão é, como eu faço isso? Primeira coisa, irmãos, é tomar uma decisão. Primeira coisa é tomar uma medida definitiva na vida. A partir de hoje eu vou seguir a Cristo. Então ir até Jesus é aprender dele, é conhecê-lo por meio dos seus ensinamentos, é conhecê-lo por meio da sua palavra, é conhecê-lo, enfim, por meio da operação do poder do Santo Espírito. Quando buscamos a palavra de Deus, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, o Espírito Santo opera em nós e por meio do operar do Espírito Santo nos tornamos uma nova criatura e passamos a ter agora a possibilidade de termos um relacionamento com Deus. Aí estamos num ambiente onde Deus está, onde Jesus nos convida a permanecer. Você já deve ter ouvido a expressão assim, eu estou em apuros. Eu estou em apuros, eu estou em perigo. Não existe um lugar chamado apuros. De fato, o que a pessoa está dizendo ali, o que ela está expressando é que a sua alma, a sua vida está em perigo, a sua vida está em uma situação de risco. E a mesma coisa se aplica quando falamos estar em Cristo. Estar em Cristo é estar no ambiente onde a sua vida é completamente influenciada, é completamente envolvida por Jesus. E como é que a nossa vida pode ser influenciada e envolvida por Jesus? Por meio da sua palavra, por meio das Escrituras, por meio dos seus ensinamentos. Então, eu devo perguntar para mim mesmo, você deve perguntar para si mesmo nessa manhã, será que eu apenas sei que Jesus é o meu refúgio, o meu abrigo? Ou será que eu, além de saber, eu estou me abrigando em Cristo? Eu estou me envolvendo com Cristo? Como eu posso saber isso? Como eu posso identificar isso na minha vida? Como eu posso saber se eu apenas tenho conhecimento de Deus ou se eu estou em Deus? Bom, para isso eu vou completar aqui com os dois personagens apresentados por Davi nesse salmo. Deus é Deus, Deus não muda, Deus é Deus, e Deus é apresentado aqui no Salmo 11 como um refúgio. No Senhor me refugio. Mas aí a pergunta agora é para nós, será que nós hoje estamos identificados como aqueles que estão refugiados no Senhor, ou somos pessoas que agem em oposição a isso? Ora, Davi começa a falar no versículo 2, vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Enfim, ele apresenta aqui os ímpios, e não só aqui, irmãos, em quase todos os salmos Davi cita os ímpios, e o ímpio não é o descrente, o ímpio não é aquele que não se identifica como evangélico, o ímpio não é aquele que não declara ser cristão, isso não é ímpio. O ímpio é aquele que vai de encontro à vontade de Deus, aquele que rejeita a palavra de Deus, aquele que age com completa decisão de colocar a sua vida, o seu eu em primeiro lugar, a si mesmo acima de tudo. Esse é um ímpio, uma pessoa que se guia pela sua própria vontade e se aparta de Deus. E portanto o ímpio também é aquele que acaba cometendo maldade, crueldade e perversidade. Então assim podemos identificar o ímpio. E isso é muito importante observar, porque é possível, infelizmente, que alguém que se declare cristão, que alguém que se declare evangélico apenas nominalmente, pode ter em sua vida atitudes ímpias. Como assim uma atitude ímpia? Uma atitude que rejeita a palavra de Deus é uma atitude ímpia.
Ora, Deus manda na sua palavra, orienta, ensina, e a pessoa dá as costas para esse ensino, simplesmente ignora a vontade de Deus e anda por outro caminho. E essa pessoa tende a se machucar, essa pessoa tende a sofrer, essa pessoa tende a passar por angústias. E essa pessoa, quando se volta para Deus, pode se confundir, pode se frustrar com Deus. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Então, o justo, quando ele olha para Deus, ele nunca fica confuso, independente do que ele está vivendo, independente do que ele está passando. Por mais que ele esteja debaixo de luta, de angústia, de tribulação, ele olha para Deus e não se confunde. Mas o ímpio, ele tem uma expectativa no seu bem-estar. O ímpio olha apenas para o seu eu, para o seu bem-estar, para o seu benefício, para se sentir bem, para ser feliz. Esse é o pensamento ímpio. Não quero dizer com isso que está errado buscar a felicidade, mas está errado buscar a felicidade por seus próprios meios e rejeitando a palavra de Deus. É nesse princípio, é nessa base que é estabelecida a impiedade. Então, quando uma pessoa fiel a Deus olha para o Senhor e olha para as circunstâncias, o seu coração se tranquiliza, porque ele está em Deus, ele está no abrigo, ele está no refúgio. O ímpio que acha que é crente, que acha que é evangélico, que acha e se declara cristão, esse ímpio que rejeita, ele não quer obedecer à palavra de Deus, mas quer os benefícios da palavra de Deus, esse se confunde. Esse diz assim: eu estou há tantos anos na igreja, estou passando por isso. Isso é estar confundido, isso é estar confuso. Porque a sua confiança não está estabelecida em Deus, está estabelecida no seu próprio benefício, no seu ego e na sua vaidade. Ora, os justos também são apresentados aqui por Davi, e eu acho interessante a forma como Davi cita os justos. Os justos são aqueles que são normalmente atacados pelos ímpios. Os justos são o alvo, olha só o versículo 2, para das sombras atirarem nos retos de coração. Os justos, os retos de coração, são os alvos dos ímpios. Mais adiante, ele diz no versículo 3, que quando os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? O certo se torna errado, as coisas corretas começam a se tornar retrógradas e caretas e feio, e agora é errado ser cristão, é errado ser correto, é errado ser honesto, é motivo de chacota. Então, quando o mundo se torna assim, o que o justo pode fazer? Muitas vezes nada, apenas se refugiar em Deus. E apesar de dizer apenas, isso significa absolutamente tudo o que precisamos. Tudo o que vai trazer benefício para a nossa alma. Isso vai trazer segurança para a nossa vida. Por fim, a palavra do Senhor nos adverte. Versículo 4. O ímpio está lá na sua impiedade, o justo buscando viver uma vida íntegra na presença de Deus. Entretanto, o Senhor, versículo 4, está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Irmãos, saber que Deus está olhando, está observando, saber que Deus está no seu templo e nada escapa dos seus olhos, tem que trazer temor aos nossos corações. Como nós cantamos, nada podemos esconder de Deus, nada podemos ocultar do Senhor. Ele está olhando. Quando ele identificar impiedade, quando ele identificar rejeição à sua palavra, crueldade, maldade, comportamento ímpio, o que a palavra do Senhor diz? O Senhor é justo, ama a justiça, os retos verão sua face, mas sobre os ímpios ele vai fazer chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Ele traz a condenação sobre o comportamento ímpio. Gente, eu estou falando comportamento ímpio para que você não pense que o ímpio é aquele que está fora da igreja, porque infelizmente o mundo evangélico hoje, podemos falar isso do Brasil, o mundo evangélico hoje infelizmente está apresentando uma podridão horrível. Aqueles que deveriam apresentar luz estão apresentando trevas. Comportamentos que seriam e são inadmissíveis para aqueles que buscam a Deus estão acontecendo no meio da igreja. Divisões, contendas,
brigas, litígios, divórcios, homossexualidade dentro da igreja, pedofilia dentro da igreja, violência doméstica dentro da igreja, corrupção dentro da igreja, ganância dentro da igreja. Tudo isso está acontecendo e muitos ficam revoltados, muitos querem expor, muitos querem brigar, muitos querem se posicionar. Porém, a palavra do Senhor diz que Deus está olhando, Deus está vendo. Isso traz conforto no meu coração, que se angustia muito ao ver as notícias terríveis do mundo evangélico se tornando em chacota, do mundo evangélico se tornando aí motivo de escárnio e zombaria. Aqueles que deveriam ser luz estão sendo trevas. Então, se a Bíblia fala que a luz do nosso corpo são os olhos, né? Mas se não houver luz, quão grandes trevas serão? Então, quando não há luz, a treva predomina. E nós que queremos, desejamos viver uma vida de justificados pelo sangue de Jesus e, por assim dizer, justos aos olhos de Deus, nós precisamos examinar a nossa alma, nossa vida, olhar para dentro de nós, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, porque a ira de Deus será derramada sobre a terra, sobre toda impiedade. Aqueles que se declaram não cristãos e são ímpios receberão a ira de Deus. Aqueles que se declaram cristãos, se declaram evangélicos, se declaram religiosos e não são justos aos olhos de Deus, não se arrependeram dos seus pecados, estão ainda vivendo uma vida imergida no pecado e na corrupção, esses serão punidos e receberão a ira de Deus. Digo isso com muito amor, com muito zelo e com muita tristeza no coração também, pois cabe a nós lavar as nossas vestes em Deus, em Cristo Jesus, no sangue precioso de Jesus, buscar viver o arrependimento e assim sermos justificados. E diante de tudo aquilo que nos assola, diante de tudo aquilo que nos persegue, que nos entristece, que nos machuca, diante de tudo isso, porque uma vez que você busca viver uma vida justa, você vai se tornar um alvo do inimigo, você vai se tornar um alvo. O pastor Paulo compartilhou no grupo da igreja, no WhatsApp, a entrevista do irmão Rodolfo Abrantes, que foi muito famoso no Brasil nos anos 90 por tocar numa banda de rock, ser vocalista de uma banda de rock, e ele se converteu ao Senhor. E eu vi essa entrevista e percebi algo interessante, não dita por ele, mas dita pelo entrevistador. Quando ele se declarou cristão, lá nos anos 90, no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, não me lembro, ele foi massacrado, perseguido avidamente, exposto nas redes sociais, na mídia. Na época não eram redes sociais, era mídia. Ele foi crucificado literalmente e realmente ridicularizado, as pessoas perseguiram. E o entrevistador perguntou para ele, quando eu vi isso, ele disse assim, eu pensei, poxa, será que se ele tivesse deixado a banda para se tornar um budista, para se tornar um islâmico, para se tornar de outra religião, será que ele seria também tão perseguido? E a resposta é óbvia, provavelmente não. Então por que alguém que decide se tornar justo, decide se tornar justificado, reto de coração, passa a ser perseguido? Porque nós temos o inimigo de nossas almas, que ele veio para roubar, matar e destruir. Olha o Salmo 11, o que diz? O ímpio, ele prepara a sua flecha, puxa sua flecha contra as cordas para atingir o justo. Ele não mira em outro ímpio, ele mira no justo. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, que estão na luz, esses se tornam alvos das trevas. E se você está na luz, se refugie em Jesus, porque o inimigo vai querer roubar, matar e destruir a sua vida, a sua família, a sua casa. E não adianta ter superstições evangélicas, não adianta uma Bíblia aberta no Salmo 91. O que é necessário, o que traz abrigo, o que traz proteção, é simplesmente estar em Deus, abrigado, habitando em Deus. Estar imergido no Senhor, estar mergulhado em Jesus. É esse o abrigo, é esse o oásis, é esse o refúgio que precisamos e que vai trazer
segurança para a nossa alma. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa abençoar seu coração, que Deus possa abençoar o seu lar nesse dia maravilhoso que Deus nos deu para glorificar e exaltar o santo nome dele. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Eu oro a Deus e louvo a Deus pelas vidas de vocês, aos irmãos que eu já mencionei, aos demais que chegaram depois, e você que porventura esteja assistindo isso posteriormente. Que Deus abençoe a sua vida. Continuamos, irmãos, com as nossas programações remotas, online, os cultos dos mesmos dias, ao domingo pela manhã e à noite com o pastor Paulo estará trazendo a palavra, a ministração da palavra. Nas segundas-feiras o diácono Marco continua trazendo oração, o diácono Léo e a irmã Flávia, a oração. Na quarta-feira o diácono Marco trazendo a palavra, a reflexão do Senhor, adorando o Senhor. Aos sábados o devocional com o pastor Paulo. No último sábado o diácono Márcio, o missionário Márcio participou também no último sábado. E também nos dias aí a madrugada com Cristo, com o pastor Paulo e a irmã Ângela. Que Deus possa nos abençoar. E você que precisa, você que sabe, conhece alguém que esteja precisando da palavra de Deus, compartilha, comenta, manda o link para essas pessoas, para que elas possam ser alcançadas pelo Senhor, como muitos estão sendo alcançados pela palavra do Senhor por meio desse canal, por meio desse momento que nós estamos vivendo. Então que Deus possa abençoar as nossas vidas de uma forma rica e abundante, que o Senhor possa abençoar o seu lar. Você que tem vínculo com a igreja local, Igreja Cristã de Nova Vida em Ilhéus, que você possa ser um canal de Deus para continuar sendo um abençoador dessa obra, sendo alguém comprometido com essa obra. Eu falo disso com relação aos dízimos e ofertas, que você possa ser um canal de Deus, entendendo, se você consegue entender que isso é algo de Deus que vai trazer bênção para a sua vida, então continue, persevere fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Continue abençoando a vida dos irmãos. Se você ainda não tem feito isso, comece a fazer, com o que Deus colocar em sua mão, uma ligação, uma mensagem. Abençoe a vida daqueles que estão à sua volta. Seja luz, seja um canal de Deus para a vida dos seus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmã Terezinha, Amém, irmã, está dizendo aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Ore por nós, ore pela minha família, pela irmã Ellen, ore por Sofia, para que nós possamos continuar servindo o Senhor com aquilo que Deus tem nos dado, tem nos concedido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.